Qual que era o grande tema do ano, né? Esse ano agora o problema é econômico, então a gente tem um problema de taxa de juros, inflação, etc. Acesso a crédito, né? A gente vive esse problema no Brasil. Talvez o outro não, é mudanças de canais, e agora a gente tem que repensar canais. No outro ano a gente pensava na transformação do consumidor, de alguma forma, como que isso ia mudar. O ponto é que isso tudo agora, junto ao mesmo tempo, começou a chegar no nosso dia a dia, né? O cliente é mais infiel, mais insatisfeito com o nosso dia a dia, o colaborador é mais inquieto, tem outras expectativas e está com a gente de uma forma, né, muito diferente, nos demandando coisas diferentes. Eu acho que isso tudo criou, na nossa lógica de liderar negócio, todos aqui são líderes de grandes negócios, um grande desencaixe. Nosso jeito de pensar modelo de gestão, nosso jeito de pensar modelo de negócio, como de fato as coisas lá fora estão acontecendo e deveriam acontecer, a gente tentando acompanhar e tentando agarrar isso de algum ponto. Desce, por exemplo, a gente tem um grande, talvez a pauta mais quente do Brasil hoje, que é, e está totalmente ligada a varejo, que é o dos carros elétricos, né? Ou dos carros autônomos. Quando a gente vai para a China, voltei da China 40 dias atrás, 40% da frota é elétrica. Para a China, carro elétrico não é mais um papo de futuro, é um papo de presente. Quando a gente vai para o Vale e vê mais de 5 mil carros na região de Palo Alto autônomos, sem motorista nenhum, você fala assim, não, para isso aqui agora não é mais futuro, isso aqui é presente. Coisas que para nós ainda é futuro, a gente consegue navegar no tempo à medida que a gente circula por esses lugares e a gente começa a entender um pouquinho disso tudo que está acontecendo. São tendências macro e são tendências micro. A gente fala muito desse papo de tendência, acabou de ver aqui algumas tendências super legais. E talvez quando a gente vem para o congresso, vocês vão entrar amanhã numa jornada de 3 dias de tendências aqui de varejo da NRF. Eu acho que o grande desafio para todos nós é quando a gente vê uma tendência, eu tenho que julgar, isso é uma distração ou uma disrupção? É ou não é? Todo mundo acha, não, isso é disrupção, é um novo modelo, o varejo agora vai acabar isso. E aí se você toma uma decisão para esse caminho, pode ser que você esteja se distraindo. Talvez você julgue, mas não, isso é uma distração. Isso aí você não precisa nem olhar, você talvez está correndo o risco, a vulnerabilidade de ser de alguma forma disruptado. Se é isso, um competidor que não para de mudar, como eu falei, algum cliente de vocês ficou mais barato nos últimos anos, cada vez é mais caro adquirir cliente, cada vez uns clientes mais infiéis, o índice de confiança do brasileiro, as marcas, caiu de 62% para menos de 50% nos últimos 3 anos, ninguém confia mais em marca nenhuma das nossas marcas que a gente fala que é tão bacana, as pessoas não confiam mais na gente, a gente vive o século, talvez a crise de desconfiança, quando a gente fala de varejo ainda mais, ninguém recebe uma mensagem sua de Black Friday ou de cupom de desconto, sentindo que você realmente se importou com ela, mas existe uma crise de desconfiança muito grande. E viagens recentes que eu fiz há 3 meses para Israel, logo antes da guerra, do Vale do Silício para a China. E eu estava com 3 grupos diferentes, o grupo dos maiores bancos do Brasil, que a gente levou para a China, um grupo da maior seguradora de saúde do Brasil, que a gente levou para Israel, e o maior grupo de agro / varejo, indústria, que a gente levou para o Vale. E a pergunta que eu fiz para todo mundo é a seguinte, quem é seu concorrente? E olha só que intrigante, quando eu fiz a pergunta para os bancos, todos os maiores bancos do Brasil estavam sentados lá, a gente lá na China, falei assim, quem é seu concorrente? É aquele concorrente tradicional, aquele outro banco grandão que você sempre viu? Aí eu escutei uma frase muito interessante, desses bancos falando, nossa preocupação não é mais com as fintechs, nossa preocupação é com as big techs. Confesso que na hora eu fiquei ainda sem entender, por que não? E na minha visão eles estavam talvez certos e errados porque as fintechs chegaram aí, morderam um pedaço relevante do mercado, que talvez todo mundo não achou que ia morder, mas estavam certos que as big techs viriam por aí. Né? Apple lança banco aqui no Brasil, cartão, de repente, um dia, 2 bi de dólares. De repente, né, Mercado Livre vira um grande banco, a Amazon vira um grande banco e entra no Brasil também, todo mundo começa o Google Pay, mas a gente vai ouvir falar todos esses aqui daqui a pouco, resolvem entrar nesse jogo e agora os grandes bancos não tem mais uma concorrência tradicional, eles têm agora. Eu virei e perguntei, eu estava com 20 presidentes da Unimed, todo mundo conhece a Unimed, 48% de market share no Brasil de plano de saúde. Quem que é o concorrente da Unimed? Fulano, ciclano, esses nomes que vêm nas nossas cabeças aí. Eu falei, você sabia que agora no palco do Web Summit subiu a vice-presidente de saúde da Apple? Eu falei, sabia que a Apple tem vice-presidente de saúde? E que ela falou o seguinte, eu serei a maior empresa do mundo porque eu tenho a prótese humana? Ela não é. É prótese humana. Você vive sem um celular ou sem um rim? Qual que você escolhe? Os próximos, rim tem 2, né? 100% das respostas é por isso que o celular tem um rim. Esse cara tem a prótese humana, mas o relógio fala assim, eu domino todos os dados de saúde. Sobe na sequência do vice-presidente de saúde da Apple, sobe no palco do Web Summit, o cara que inventou a Alexa. O indiano lá ele diz o seguinte, a partir agora de janeiro, a Alexa já a partir de inteligência artificial já vai começar a fazer a leitura da casa. Ela sabe exatamente o que você está passando. Você acordou meio mal lá com a sua esposa, ela fala, estou vendo que você não acordou muito bem hoje. Né? Você não deveria consultar o seu terapeuta ou procurar um médico, olhar alguma coisa, aquilo já agenda no que nos Estados Unidos já é realidade, em 50 estados, a Amazon Clinic já é uma das maiores plataformas de teleconsulta do Brasil. E a Amazon falou o seguinte, ao invés de lá na teleconsulta eu mandar o prontuário do remédio, na hora que chega o prontuário do remédio já vai para o carrinho de onde? Da Amazon, mas a Amazon falou, eu não quero vender remédio. E aí lançou agora o subscription aqui nos Estados Unidos, por $5 você recebe todos os remédios na sua casa.
Sabia que a Amazon vai ser a maior empresa de saúde do mundo? E talvez a Unimed estava lá, a gente discutindo que talvez o concorrente seja aquele do lado. O Google Mercado falou assim, e aí? A indústria acordou tarde que o cliente está no canal, né? E aí o canal também não faz muita coisa com esse cliente. Ao longo dos últimos anos, o canal que tinha o cliente, o máximo que fez foi marca própria, ou junte selos para trocar por panelas e alguma outra coisa. Né? O dono da indústria falou assim, opa, estratégia direct to consumer, vamos montar uma lojinha aqui também. Talvez a gente tenha no Brasil alguns falsos positivos, eu considero algumas marcas que fizeram isso muito bem, JBS com o Swift, Balduco por causa do Balduco, talvez o grande case, que é o Zé Deliver, né, que a gente tem lá, o Chung lá, o nosso professor, o CEO do Zé Deliver, acabou de sair de lá, também para atuar na área de saúde agora, mas todo mundo contratando, quem é aí Ambev, ou já contratou um ex-Ambev recentemente, todas as grandes indústrias contratando os ambevianos, para ver se a gente cria dentro do nosso negócio um Zé Deliver aqui dentro, mas nem todo mundo vende cerveja, né, que é um pouco... Não, eu sou varejista, não, eu sou industrial, não, eu sou bancário, eu sou do setor automotivo. Cliente não tem setor, coloca isso na sua cabeça. Cliente não está assim, agora eu estou aqui no setor hoteleiro, eu estou agora aqui no setor de A e B, eu estou aqui agora no setor supermercadista. Cliente não tem setor. As empresas que entenderam que cliente não tem setor estão atravessando todas essas lógicas. E aí quando aí, tal de guerra aqui, guerra ali, e hoje eu estou falando isso há 6 meses, que no dia 13 de janeiro de 2024 aconteceu um dos eventos mais importantes do ano e aconteceu hoje, felicidade de eu estar nesse palco aqui. Quem sabe o que aconteceu hoje de manhã que vai mudar a geopolítica hoje do mundo? Quem acertar ganha uma viagem para a China com a Starbucks. O que rolou dia 13 de janeiro de 2024? Eleições em Taiwan. 67% dos chips do mundo são produzidos em Taiwan, sendo 92% dos chips de alta tecnologia. Tudo nessa sala, na sua vida, na sua empresa, na sua casa, funciona por causa de uma ilha que chama Taiwan. E hoje ia ganhar ou o lado chinês ou o lado não chinês americano. Quem ganhou? O lado não chinês. Tensão, junta com eleições americanas esse ano, provavelmente republicanos voltam, já imagina o que está por aí. A minha pergunta é, quando você olha para esse slide, que sensação que te dá? Já foi mais fácil. Já foi mais fácil gerir negócio, já foi mais fácil, né, pensar modelos de negócio, já foi mais fácil ser bem sucedido nas decisões que a gente tomava. Por isso que eu gosto muito dessa frase que diz, se você não está confuso, é porque você não está entendendo o que está acontecendo. Se tem alguém aqui entendendo o que está acontecendo, de alguma forma está confuso. Por isso que a gente escreveu um livro para tentar organizar isso, e essa é uma frase que a gente gosta muito, que só se perpetua no tempo as empresas que aprendem, né, a morrer e se reinventar todos os dias. E por isso nós estamos aqui com 2 empresas, é um grande case aqui do meu amigo, falando em mim que vai falar antes que todo mundo entra. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Gustavo, fica à vontade. Uns anos para trás, essa fragmentação dos meios de pagamento principalmente, né, varejistas hoje oferecem suas próprias wallets, seus próprios meios de pagamento, são bancos, são credenciadores, são subadquirentes, enfim. Então aquilo que antes era um mercado quase que duopolizado, né, hoje já é bastante plural. Como a Visa precisa se reinventar, porque o Pix, por exemplo, chegou no Brasil e chegou forte. Todo mundo sabe o share do Pix no e-commerce hoje aqui, que vocês têm, ou até na loja física. Carteiras digitais estão cada vez mais presentes. E ao contrário do que muita gente imagina, a gente enxerga isso como uma grande oportunidade. Nós temos projetos hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que interoperam essas redes. Então, Zelle, Venmo, que são carteiras digitais super presentes aqui, se você não tem o aplicativo do Venmo, por exemplo, você não consegue fazer uma transferência de dinheiro para outra pessoa que tem que ter aquele mesmo aplicativo. Então, as redes, isoladamente, elas obviamente criam um valor, mas um valor muito fechado naquela cadeia. Então, quando você, de fato, promove a interoperabilidade dessas redes, é onde você consegue gerar valor para o consumidor final. E essa é a nossa estratégia de alguns anos para cá. A Visa vem se reconstruindo e a gente entendeu que, por exemplo, nós conseguimos utilizar dessa rede de tecnologia para gerar muito valor para essas redes que se movimentam entre si. Então, no fim do dia, esse efeito rede faz com que a gente gere valor, por exemplo, numa transação de Pix para um banco. Então, hoje nós temos projetos, por exemplo, de antifraude e que usam, né, todo o capability de segurança de uma rede como a Visa, que nunca caiu e nunca foi atacada, apesar de quase 80 bilhões de tentativas mensais no mundo de ataque, nunca foi atacada. Então isso tem um capability de segurança muito grande que a gente consegue oferecer para outros tipos de transação, para outros tipos de rede. Então acho que a minha mensagem inicial aqui hoje tentei aterrissar um pouco no mercado
como que essa transversalidade, né, que está acontecendo também na indústria financeira, tecnologia, enfim, pode ser vista como uma oportunidade para todo mundo, né? Então, eu acho que esse é um pouco da mensagem, assim. Caras, usam o varejo aqui para não ficar nas costas de vocês. Começa por aí. Aquela emoção da atração termina em algum lugar, e é varejo. Esses são alguns dos livros que escrevemos juntos. Naturalmente tem uma trilogia biográfica sobre o Walt, o Roy e o Whoopi, alguns livros de negócios. Durante esses 15 anos que eu trabalhei na Disney, fui executivo e abri a divisão Parques e Resorts no Brasil, e nos Estados Unidos eu liderei estratégia global de treinamento e dei aulas na Universidade Disney e no Disney Institute. Então, essas empresas. Então é bem recente, faz na realidade 3 semanas que eu voltei de lá, e eu vou colocar algumas em especial para vocês entenderem. Quando eu entrei na Disney, essa fotografia que eu vou colocar aqui, eu sempre perguntava por que o Magic Kingdom em Tóquio tem uma cobertura. Por quê? Por que essa cobertura? E os executivos da Disney me diziam, por causa da neve. Por causa da neve. Neva bastante, precisa ter a entrada principal. Pois bem, há 2 meses, e a gente está sempre aprendendo, eu chego em Pequim, vejo um parque da Universal, também tem. Eu correlacionei com neve. Saio de lá, vou para Singapura ver o parque da Universal. Cobertura. Eu falei, não é neve. Não é só neve. Primeiro aprendizado, e vivo isso há anos, né? Aí eu falei, não é só neve. Aí perguntei, olha, aqui em Singapura, dos 365 dias, nos 200 dias chove. Eu melhorei o meu vocabulário. Neve e chuva, mas não é só isso. Adivinha onde estão as principais lojas do parque? Exatamente onde está esse teto. Portanto, um terceiro aprendizado, puro varejo. Se estiver chovendo, eu faço umas comprinhas. Se estiver nevando, eu faço umas comprinhas, né? Então é bem interessante. Todos os parques da Universal têm. Em Singapura, Osaka e a Disney sabe que nós temos uma tendência a ir pelo lado direito. Essas primeiras lojas têm produtos que você provavelmente vai usar dentro do parque, né? Dentro do parque, filtros solares, né? Óculos. E a saída, a gente sempre sai pela direita. Portanto, nesse caso aqui, à esquerda para vocês, você vai ter os produtos naturalmente grandes, maiores, para que você possa trazer para casa. Então, isso são apenas detalhes, até cheiro os caras colocam para você entrar e comer. Em os parques no Brasil, e por que é tão difícil? Porque é mais difícil que parque só aviação. E eu vim da aviação, American Airlines e United Airlines. Uma vez perguntaram para o Richard Branson, o que faz para ser milionário? Ele falou, super simples. Primeiro você se torna bilionário e aí você compra uma companhia aérea. Pois bem, na sequência vem parques temáticos. Só para vocês terem uma ideia, quem aqui já foi a Guardians of the Galaxy? No Epcot. 500 milhões de dólares. Vou repetir. 500 milhões de dólares. Uma atração. Quer uma referência? Flávio Augusto, que eu respeito muito, admirável, vendeu a Wise Out por 500 milhões de dólares. Dava para comprar uma atração no parque. Por aí vocês têm uma ideia, pessoal. Não dá para um parque sobreviver sem parceria, sem envolvimento de governo e sem um varejo. Que a Visa presta serviços de Pix, emprestamos em grandes bancos, inclusive. Isso eu falei mais cedo, mas tem outras coisas, né? A gente, por exemplo, hoje está lançando uma ferramenta de loyalty, né? De operacionalização de campanhas de fidelidade, programas de fidelidade, que capturam transações além da Visa. Então, para você, às vezes, criar e automatizar réguas de fidelidade com transações de outras bandeiras, de outras carteiras, de outras redes de pagamento. Então,
Então são serviços agnósticos que a gente consegue viabilizar hoje, e outras coisas mais. Além acho que o ponto principal e uma dor muito grande do varejo, a gente sabe que é a fraude, né? O Brasil é o mercado, a gente não tem orgulho nenhum desse número, mas é o maior mercado do mundo em número de fraude, né? Dentro do e-commerce. Isso sempre, a gente fica disputando ali com o México, né? Mas basicamente todo ano a gente ganha esse primeiro lugar que a gente não tem orgulho, e a Visa tem uma rede, né? Que é essa que eu falei, dessa capacidade que tem que aterriza uma ferramenta de antifraude, por exemplo, que grande parte dos varejistas hoje já estão consumindo, então vem crescendo 20% no passado, enfim. Então é um serviço agnóstico, obviamente ela não faz antifraude só de transações Visa, ela faz antifraude de todos os tipos de transação, inclusive Pix, e é outro serviço agnóstico também que está à disposição. São serviços agregados, né, que eu acho que extrapolam um pouco o core business da empresa e que faz com que a gente esteja mais preparado para esse novo mundo. Só aproveitar que eu fui lá visitar para a gente conhecer um pouquinho do que é o Uber, né, naquele hype do Uber, né? E aí ele falou, deixa eu te apresentar aqui, tem um andar Brasil. É o único país que tem um andar. Eu falei, por que tem um andar Brasil na sede do Uber? Ele falou, é só antifraude, porque é o país que mais tem fraude no Uber, era a gente tinha infelizmente essa reputação. E esse grupo que a gente levou de bancos agora, eu estava te contando de fintechs para a China, foi só para olhar cybersecurity, né? Paralelo a isso, a fraudes e tal, o que na sua visão são as grandes tendências assim, de meios de pagamento? Quando olha para 24/25, você falou muito nos últimos anos de vários modelos de pagamento diferentes, como você acabou de citar o Pix e tal, mas o que vocês estão enxergando quando você olha, você acabou de voltar de Singapura, né, e rodou o mundo bastante no ano passado, dá um highlight para a gente. Tem bastante coisa nova acontecendo, acho que a Lana vem se transformando muito, né, e é o que todo mundo fala, que a uberização dos pagamentos, dos serviços, etc. Eu acho que começou a ser uma realidade em outras coisas, né? Então, pagamentos transparentes, e isso inclusive entre fronteiras. Eu acho que aquela coisa do cross-border, né? De transferências internacionais, de remessa, cada vez mais acontecendo de forma instantânea e seamless, sem nenhum tipo de fricção. Essa é uma tendência muito forte. Tem muitas fintechs atuando muito bem nesse cenário. Sem dúvida nenhuma, a economia dos creators é um ponto de atenção para todo mundo, né? O creator é o novo vendedor. O creator economy hoje é uma tendência muito grande. O mercado de game e betting, a gente estava falando ali atrás um pouquinho, é um mercado que a gente acompanha muito de perto. Agora estamos super na expectativa dessa regulação no Brasil sair logo, né? O Lula sancionou a lei, agora tem o Ministério da Fazenda acelerar essa documentação para que de fato essas transações possam acontecer de forma legal no país. Enfim, e tem uma coisa super bacana que eu vi lá em Singapura agora, que eu acho que é uma tendência mundial e que na Ásia já está muito forte, que é quando você combina a identidade digital com meio de pagamento e dados. Então eles lançaram um sistema que chama DPI, Digital Public Infrastructure, que é basicamente um cadastro de todas as pessoas do país no governo. Você cadastra a sua identidade, que é basicamente a CNH digital que todo mundo já tem, mas com mais do que isso, você cadastra a sua biometria, você cadastra a sua íris ocular, e dentro desse cadastro que fica tokenizado em nuvem, você tem uma credencial de pagamento vinculado, que então, por exemplo, eu preciso pedir um serviço público, eu faço tudo isso com uma digital, simplesmente. Então, a experiência é muito melhor. Em detalhe, os dados que estão por trás disso, se eu sou um usuário que quero monetizar isso, eu posso. Interessante você falar isso. Anotem uma palavra, quem já não ouviu, voltei da China agora, é o grande statement da China. É o primeiro país mobile first do mundo, então é o primeiro país que todo mundo, tudo que você vai fazer primeiro pensa mobile, está comprometido em acabar com o mobile, a China. E o termo é screenless. Tudo na China está caminhando para você não precisar mais do seu celular, do seu smartwatch, ser tudo através de íris, reconhecimento facial e touch, como você falou. Esse é o grande caminho de varejo, de meio de pagamento, tal, cada vez mais sair das telas, né? A gente discute tanto esse mundo das telas hoje e os caras estão comprometidos ao screenless. Queria fechar com o meu amigo aqui. Tempo nos meus livros, que é Cultura Antecede Lucros. Cultura antecede lucros. Walt Disney, se ele visse algo desse tamanho no chão,
Eu contava na Universidade Disney para os novos colaboradores para dizer como é que a música toca aqui. Conta-se quando ele foi baixando para pegar o papelzinho, os executivos gritaram: "Senhor Disney, o senhor é o dono disso aqui?" Até que ele continua, pega e coloca onde deve colocar, olha para os seus executivos e diz: "Aqui o dono limpa. Vocês limpam. Quem estiver abaixo de vocês vai limpar. Inclusive o pessoal da limpeza." Portanto, o segredo da Disney está em cultura. Ai, Claudemir, mas eu não tive uma boa experiência ultimamente. Por isso mandaram embora o CEO, Bob Chapek, que eu conheci. Trouxeram de volta o Bob Iger. O Bob Iger que resolve o problema. Mas não me venha um caso ou outro de uma empresa centenária que começou com $500 emprestados e hoje é um império. Bob Iger se vira nos 30. Uma. Segunda, Employee Experience, pessoal. Eu desafio vocês, durante os 3 dias da NRF, ver quantas palestras tem de Employee Experience. Todos vocês. Eu adoro inteligência artificial. Eu amo inteligência artificial. Mas um colaborador desengajado não engaja ninguém, não vai engajar ninguém. O meu amigo aqui, William Caldas, eu e ele usamos uma expressão a tempo. Para dar um show da porta para fora do varejo da loja, vai ter que dar um show lá dentro, meu. Se vira nos 30. Portanto, quero mais Employee Experience dentro de um projeto como o NRF. Falo mesmo. Tenho 24 segundos. Obrigado.